Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, a honra e o privilégio de poder retornar ao estado de São Paulo, poder rever amigos e conhecer amigos que eu não conhecia pessoalmente. Hoje estou tendo a oportunidade de conhecer, dentre eles o nosso querido pastor Deiró de Andrade. Pastor Deiró é uma grande referência para nós, é uma grande referência para os pastores do Brasil. A sua desenvoltura teológica e bíblica, a sua postura comportamental é exemplo para todos nós. Honra-me muito poder receber dele a oportunidade de assumir o seu altar e poder falar alguma coisa a respeito de Deus. Que Deus abençoe pastor Deiró. Muito obrigado, pastor Deiró, pelo carinho, pela estima e consideração. Sua muito digna esposa. Pastor Deiró jamais seria pastor Deiró sem a costela dele. Que Deus abençoe a senhora, pastor auxiliar, a todos os obreiros, os amigos que adotaram esta família pastoral e estão fazendo com que esta obra avance cada vez mais. Nós estamos ali no Ceará, sou nordestino, comedor de baião de dois e macaxeira. Aonde eu chego eu encontro um nordestino. Hein? Cuscuz com rapadura preta. Hein? Tu és cearense? Meu Deus do céu. Jesus disse, sou cearense? Meu Deus, região centro-sul do estado do Ceará. Jesus disse assim, ó, grande é a seara e poucos são os cearenses. Então o cearense está na Bíblia, não é? De forma, meus irmãos, que nós estamos ali no estado do Ceará, no Ministério Canaã, liderado pelo pastor Gessé Góes, no qual sou filho. Estamos secretariando ali o ministério, sou secretário-geral, pastor de igreja. De vez em quando eu pulo a cerca para atender alguns convites. Então, estou muito feliz em estar com vocês aqui. Vamos abrir a Bíblia, vamos lá. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 26. Vamos ler dois versículos, o 26 e o 27. Capítulo 17 de Lucas, versículos 26 e 27. Pastor, quanto tempo me dispõe? O senhor que manda. Entendi o recado. O senhor é pastor, então já entendi o recado. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou aonde? Na arca, e veio o dilúvio e a destruição de todos. Diga amém. Sente dar o please. Em inglês da Paraíba. Pode sentar. Queridos, sendo bastante sucinto nas minhas palavras e respeitando o altar do meu pastor aqui em São Paulo, pastor Deiró, quando nós
observamos um texto semelhante a este, em que Jesus está descortinando a alma dos seus discípulos, e nós somos a extensão daquele colegiado de discípulos que assessoravam a Cristo. Então estas palavras, elas se estendem a nós. O que nós podemos extrair desta verdade em que Jesus aplica, nada mais é do que uma verdade escatológica, uma verdade do tempo do fim, uma verdade bíblica e factual que ora ocorreu nos tempos de Noé e nunca mais vai se repetir dentro daquelas características que aconteceram no período de Noé. A Bíblia diz que o mundo, ele não sofrerá novamente o mesmo juízo da geração de Noé, ou seja, o dilúvio, a água. A base bíblica para entendermos que o mundo sofrerá por uma hecatombe, chamada período atômico. A Bíblia diz que as potências dos céus serão abalados. A palavra céus ali significa no grego uranon, que é o derivado do urânio, e o urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. Então nós estamos em um contexto em que a previsibilidade para isto acontecer é muito real. Jesus está falando sobre esta incapacidade espiritual dos homens em enxergar esta realidade. E ele faz uma citação muito forte. E assim como nos dias de Noé, o diagnóstico explícito e pautável e notável de Jesus, diante disto, é que os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, eles estavam anestesiados e influenciados por algo que chamamos de entretenimento. E este entretenimento é algo que vivemos no presente momento, neste mundo contemporâneo, e tem entrado dentro dos templos religiosos e tem gerado um conformismo e uma letargia espiritual. Eu defendo a tese, e obviamente o vosso pastor também defende esta tese, de que Jesus voltará. Quem aqui espera a volta de Jesus? Diga glória a Deus. Nós fomos salvos para a produção de dois comportamentos. Diga bem forte: eu fui salvo para a produção de dois comportamentos. Número 1, repita, número 1, servir a Deus. Diga número 2, esperar Jesus voltar. A serventia a Deus, o serviço espiritual, é uma pedagogia e uma prática diária da igreja. Eu preciso estar servindo. O pastor Deiró falou sobre o projeto missionário, o projeto social robusto desta instituição evangélica. Então o pastor está pautado naquilo que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então a igreja precisa servir a Deus dentro deste parâmetro missiológico, não se esquecendo que em breve o noivo vai chegar e nós receberemos um corpo glorioso e subiremos ao encontro do Senhor na eternidade. A volta de Jesus é uma realidade, porém eu apresento-vos em rápidas palavras 4 sinais que marcam os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias.
A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão na terra tempos difíceis. Esta palavra, ela é contextualizada para os dias atuais. Nós estamos vivendo isto. E ele apresenta ali sintomas morais. Os homens adotarão um comportamento nocivo à sociedade. Serão egoístas, presunçosos, mais apegados às coisas materiais do que ao sagrado, ao absoluto, visto que o relativismo é uma prática desta sociedade atual. A ponto de relativizarmos o pecado. E há igrejas no Brasil que algumas práticas de pecado são permitidas. Porque o pecado foi relativizado, ou seja, tudo é normal. Os princípios elementares da palavra de Deus foram alterados e há uma inversão de valores. Porque a amartia, no grego pecado, errar o alvo, está em evidência na vida comportamental dos homens. Já visto que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e a descrição gráfica dos dias de Noé é muito perceptível. Jesus está nos ensinando a verdade, que os últimos dias se assemelham aos dias do dilúvio, em que ele mesmo destruiu todo ser vivente. Deus repugnou a prática do pecado da sociedade do tempo de Noé. E a prova de que Deus repugnou a prática do pecado da geração do tempo de Noé foi o dilúvio, mas a Bíblia diz que Deus poupa quem anda com Ele, quem busca a Ele, quem serve a Ele, quem é santo porque Ele é santo, quem o glorifica porque Ele é digno de glorificação, quem o adora porque Ele é digno de ser adorado, quem Ele exalta porque Ele é digno de ser exaltado, e Ele é exaltado sobre todos e sobre tudo. Quando eu entendo esta verdade bíblica, que preciso estar em conexão com o absoluto e o transcendente, e os meus pés estão na terra e a minha cabeça no céu, e eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, eu passo a trilhar pela vida na perspectiva divina. E trilhar a vida que é enfadonha, difícil, complicada, às vezes injusta, imprevisível, indigesta. Às vezes se faz necessário viver sob o reforço espiritual de um elemento absoluto chamado fé. Pois a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. E Charles Haddon Spurgeon diz que ela está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. Ou seja, viver pela fé é viver seguro. Não é viver uma vida triunfalista, como alguns pregam. Este evangelho barato, fácil, como se viver o evangelho fosse colocar Deus dentro da minha casa e me proporcionar tudo o que eu quero, no tempo que eu quero, na hora que eu quero. Deus não é Papai Noel, Deus é justo, Ele é Pai, Ele corrige, Ele leva para a caverna, Ele leva para a cova, Ele leva para a cisterna, Ele leva para o deserto, mas da mesma forma que Ele leva para a caverna, leva para a cova, leva para a cisterna, leva para o deserto, Ele nos leva para o oásis, Ele nos coloca em um local de honra e num local de posição espiritual que não merecemos, mas que Ele deseja que estejamos. Ele é Deus. Mas a vida espiritual, ela precisa ser pautada dentro deste viés espiritual e desta perspectiva de que nós estamos vivendo de fato os últimos dias.
E o primeiro sinal notável diante dos nossos olhos que comprova que nós estamos vivendo os últimos dias é a aceleração do pecado. O pecado está tão acelerado, rápido, que a igreja ainda está na terra. Diga amém. Mas já estamos sofrendo efeitos colaterais alusivos ao pecado. Já estamos passando por processos em que o pastor, ao assumir um altar com um microfone e um culto transmitido, ele precisa ter muito cuidado nas palavras que ele vai expor, porque mesmo sendo palavras bíblicas, ele pode ser interpretado de outra forma e até processado. São dias difíceis, em que a injustiça perdura, impera, e a aceleração do pecado fez com que Deus enviasse o dilúvio à raça humana. Mas esta aceleração do pecado, meus irmãos, ela acontece por alguns aspectos. Primeiro, a falta de separação espiritual. Deus exige total separação do liberalismo, da falsa religião e do sincretismo religioso. Se nós não vivermos uma vida de santidade, que a palavra santificação no hebraico traz a tradução de agiasmos, ou seja, está rompido daquilo que macula a minha comunhão com Deus. Se eu não viver esta vida separada e em exclusividade para com Deus, Satanás vai destruir a minha fé. João capítulo 10, versículo 10 é muito claro as palavras de Jesus: o ladrão veio senão para matar, roubar e... Aí Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A aceleração do pecado, que é o primeiro sinal evidente do processo de que nós estamos vivendo nos últimos dias, também traz-nos mais uma designação bíblica: a falta de padrões morais. A verdade hoje é mentira e a mentira é verdade. Viver uma vida de honestidade hoje é ser alvo de perseguição. Viver uma vida ética dentro de um viés comportamental ilibado, exemplar, é ser alvo de um grande grupo desonesto, corrupto, que trabalha todos os dias para corromper os honestos. E a humanidade se tornou um palco de disputa e um ambiente de sobrevivência tóxico, onde eu preciso, muitas das vezes, corromper, negociar os meus valores para viver. Mas eu defendo ainda a tese, pastor Deiró, de que se eu for fiel a Deus, ainda tem anjo para trazer pão e água para profeta. Ainda tem Deus para suprir as nossas necessidades. Porque se o homem fecha uma porta, Deus abre duas portas. Se o homem diz não, Deus diz sim. Quem está conosco é Deus. Olha para o irmão e diz para ele: quem está com você é Deus. E se Deus está comigo, eu preciso me afastar do diagnóstico da falta de separação espiritual, da falta de padrões morais e da falta de discernimento espiritual, porque o discernimento é a capacidade de enxergar aquilo que o pecador, na sua integralidade arbitrária, não enxerga. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus, ele pondera o tempo da ignorância de um pecador. Ao passo que eu conheço as verdades bíblicas da palavra de Deus,
cumprir-se-á Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isto também se fará. Eu passo a ser responsável pelos meus erros. Então os homens estão cegos para a verdade das Sagradas Escrituras, para as exigências de um Deus santo, e o juízo iminente de Deus está à porta. O segundo sinal de que estamos vivendo os últimos dias é uma tempestade que se aproxima. O dilúvio estava chegando e os homens não estavam preparados para ele. Há uma crise instalada no mundo. Eu fiz uma live com o vosso pastor e nós abordamos exatamente esse contexto de que nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos. Conversava com o irmão Anderson, que me trazia do hotel para cá, e ele comentava-me sobre a bravura e a envergadura espiritual do pastor Deiró, que durante a pandemia, a igreja fechada, o templo vazio, mas ele pregando no culto online, não deixando de anunciar a palavra viva e eficaz, que penetra a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos dos nossos corações. Muitas igrejas fecharam, mas o bom é que Deus fez a igreja dele prosperar em meio à tempestade. A tempestade veio, mas Deus estava conosco. Você pode dar um glória a Deus aí? A tempestade veio, mas Deus segurou na nossa mão e disse: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. A tempestade está aí, é previsível, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Levante as mãos e dê um glória a Deus para o Senhor. Deus está conosco, mas precisamos estar preventivamente preparados para os tempos difíceis. O terceiro sinal de que estamos vivendo os últimos dias na terra: primeiro, a aceleração do pecado; segundo, uma tempestade que se aproxima; terceiro, um Salvador ativo. Deus estava ocupado nos dias de Noé, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Noé passou 120 anos pregando e não ganhou uma alma sequer. Ele começa a construção da arca sozinho, e ele passa 100 anos construindo a arca. 100 anos construindo a arca. Dos 500 aos 620 anos, Noé está ali construindo a arca. E a arca foi construída para que, de fato, ele e sua família, contabilizando assim 8 pessoas, entrassem na mesma. Mas o Salvador estava ativo. Deus estava observando, catalogando a humanidade e fazendo uma análise moral daquilo que se via. Está chegando a hora que Deus vai separar os bodes das ovelhas, os justos dos injustos, os profanos dos santos, os perdidos dos achados, os condenados dos salvos. E eu estou diante de uma igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Nós estamos apegados a Cristo, mas Deus está julgando. A humanidade está sendo julgada, sim ou não? Deus está julgando. Mas como processar isto na nossa mente? Deus está julgando e nós estamos no ambiente do julgamento. O que fazer para não ser atingido por este processo de juízo? Apegar-se a Deus. Deus jamais pode abandonar um povo que se chama pelo seu nome. E se Deus não pode rejeitar
um povo que se chama pelo seu nome? Por mais que todos os diagnósticos e prognósticos e previsões digam que a coisa vai ficar preta, Deus está com a sua palavra dizendo que vai chegar um tempo de vitória, de bonança, de alegria, de paz, de prosperidade, de portas abertas para a igreja. Eu creio nisto, em um último avivamento que antecede a volta de Cristo. Eu creio nisto. O Senhor está levantando. Eu vim lá do Ceará para dizer a vocês, Deus está levantando a maior geração de pregadores da história. E você faz parte desta geração. Quem crê, levanta a mão aí. Quem crê, levanta a mão. Você faz parte desta geração. Deus vai te usar, porque um Salvador está ativo. O quarto sinal de que nós estamos vivendo os últimos dias, um porta-voz de Deus. Quem era o porta-voz aqui? Noé. Mas quais os pré-requisitos que tornaram Noé um porta-voz? Ele andava com Deus. Ele era um homem justo. Ele era um homem temente ao Senhor. Ou seja, a sua vida estava cativa à comunhão com o Eterno. Uma vez que ele estava entrelaçado, produzindo a comunhão com Deus, ele se tornava mais forte. Salomão diz, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Salomão está falando sobre o marido, a esposa e o Espírito Santo. Mas quando nós fazemos uma interpretação deste cordão de 3 dobras, colocando-o em 2 e fazendo com que a minha relação com Deus seja fincada pela fé, me gabaritando a ter forças para vencer aquilo que a minha alma não resiste, eu entendo que com Deus, o mar vai se abrir. Os leões jejuarão naquele dia. Com Deus, José sai da prisão para se tornar governador. Com Deus o improvável se torna provável, o pequeno se torna grande, o humilhado é exaltado, o fraco é fortalecido. Com Deus. Quem deva nortear a nossa vida? Deus. Mas Jesus está dizendo, e assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e veio o dilúvio. É momento, partindo para o fim da minha palavra para vocês, é momento de colocarmos a nossa mente no transcendente e tirarmos do nosso coração aquele Deus chamado Mamon. Jesus disse, ninguém pode servir vamos lá, vocês conhecem muito a Bíblia. O povo é de acordo com os sacerdotes. Ninguém pode servir, porque se serve um, aborrece o outro, se serve o outro, aborrece um. Se eu não posso servir a 2 senhores, eu preciso crer que Deus supre as minhas necessidades. Diga glória a Deus. Se Deus supre as minhas necessidades e Ele é capaz de mudar a minha condição e me tirar do deserto para o oásis, eu preciso crer que Deus me ama independente de quem eu sou. E o amor de Deus, ele é protetivo. Ele me protege. Esta proteção não me tornará isento de problemas. Olha para o irmão e diz para ele, você vai enfrentar problemas com Deus. Mas o detalhe é que com Deus você suporta, aguenta a pressão, resiste à dificuldade, enfrenta de cabeça erguida. Aí Paulo diz lá em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, um perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí Paulo diz: porém, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus está conosco. E a certeza da presença de Deus conosco faz a gente triunfar, superar, resistir, estar habilitado para sofrer. Pregando agora pela manhã no Belém, eu disse para a igreja: uma coisa é sentir dor sem Deus, outra coisa é sentir dor produzida por Deus. A dor produzida por Deus não mata. A dor produzida por Deus ensina, trata, traz experiência, matura a nossa fé. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 46. Se Deus é o meu refúgio, concluindo a minha prédica bíblica, olha para mim, estou guardado. Levante a mão direita para o céu. Você vai declarar pela fé no culto da família, aqui na Assembleia de Deus São Mateus. Diga bem forte: Deus está comigo. Agora diga para o diabo ouvir, diga assim: eu não temo a nada. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Deus está comigo. Eu não temo a nada. Não há temores quando a presença do Espírito Santo está comigo. Porque é o Espírito Santo que levanta, fortalece, enriquece, edifica, fundamenta, engrandece, exalta, protege, habilita. É o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ali não era Pedro, ali era o Espírito Santo. Ali não era os apóstolos, ali era o poder do Espírito Santo, era a dinamite de Deus, que gera vida, que gera saúde, que gera bem-estar, que gera prosperidade, que gera êxito, que gera glorificação a Ele. Finalizo dizendo algo para vocês. Deus não é um patrão incompetente. Vou concluir e passar para o pastor dizendo algo para vocês. A gente aqui dizendo isto, passei a minha vida inteira servindo a Deus e não tenho nada. Não diga isso não. Eu conheço gente bilionária que toma tarja preta para dormir. Eu conheço gente rica que é infeliz. E eu conheço crente que não tem o que comer, mas a felicidade que emana do céu repousa sobre a sua alma. Aramandagassuri candalabassou. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Eu quero pedir na noite deste dia que se coloque de pé
Só os que estão afastados da igreja. Só os que estão afastados da igreja. Coloque-se de pé. Você que está afastado da casa de Deus, coloque-se de pé. Por algum motivo você se afastou. Talvez façam 10 anos que você está afastado. Um mês, uma semana que você se afastou. Um dia. Pastor, eu me afastei ontem. Hoje eu estou aqui na igreja. Então você rompeu a aliança de comunhão com Deus. Fica de pé. Você que está afastado da comunhão, da casa, da presença de Deus, do pastoreio do vosso pastor. Fica de pé. Aonde você estiver. Aqui uma, Deus diz que tem mais. 2, Deus diz que tem mais. Cadê a terceira pessoa que está afastada da igreja? Deixa eles aí em pé. Cadê a terceira pessoa? Receba a força de Deus agora para estar sobre os pés, para Deus mudar a tua vida. Em nome de Jesus, eu estendo o convite para você que ainda não tem Jesus, você que ainda não aceitou como único e suficiente Salvador. Jesus não é uma religião, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus. Fique de pé também. Alguém? Se só há esse casal, eu quero franquear a este casal a oportunidade de vir aqui à frente. Venham aqui à frente. E a igreja de pé, pode aplaudir ao Senhor por esta vitória. É uma grande vitória. É mais fácil ganhar um pecador para Jesus do que um filho pródigo voltar à casa do pai. Estão aqui uma família linda, não é? Que receberão agora a oração do pastor da igreja. E antes de passar o pastor, declaro a bênção de Deus sobre a vida de vocês. A igreja estenda as mãos para cá. Pastor Deiró assumindo o trabalho. Posso orar? A igreja estenda as mãos. Querido Deus e eterno Pai, eu te apresento agora esta família, esta mulher que já sente a tua presença, que chora diante do teu altar. Este choro representa um desaguar da alma. Ela está colocando para fora aquilo que o Senhor está tratando, limpando. Que o Senhor possa restaurar esta família, que a glória da segunda casa seja maior que a primeira, e que o teu nome seja glorificado. E a igreja diz amém, e aplauda o Senhor bem forte. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Louvem a Deus pela vida preciosa do pastor João Marcos Góes. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou indo embora hoje com uma resposta importante. Muito, muito, muito importante. Que Deus te abençoe muito. Mais do que o senhor pense, sua vinda aqui foi de extremada valia. Extremada valia. Louvem a Deus pela vida dele mais uma vez, gente.